Diz assim, pasmaram. Talvez na sua aí, atualizada, está horrorizado. Mas a palavra aí é desolados, assolados, aterrorizados, assombrados. Quando viram aquela figura. Então você pode, irmãos, juntar todas as pessoas que o nosso Senhor curou, olhando para aquela cruz. Você pode imaginar o Lázaro, que ele ressuscitou depois de 4 dias. Eu fico pensando o que estava na cabeça do Lázaro. Será que ele estava dizendo, Senhor, torna a morte em vida, como o Senhor fez comigo? Transforma a morte em vida. Será que o Lázaro não olhava ali assombrado, vendo ele, cravado naquela cruz, desfigurado, seu rosto inchado, aquela coroa que penetrou seus espinhos na sua fronte, suas costas dilaceradas, ele devia estar olhando. Ele podia pensar assim, Senhor, outra vez, mostra o teu poder. Mostra, transforma a morte em vida, como fizeste comigo. Remove essa pedra. Sai desse lugar. O Senhor fez tudo isso comigo. Você pode imaginar o assombro dessas pessoas? É isso que ele está dizendo aqui. Está assim, quando viram, pois ele estava tão desfigurado. No texto hebraico não está assim, tão desfigurado. No texto hebraico está assim, sua face estava desfigurada. Sua face estava desfigurada, que nem parecia de um ser humano. Isaías está dizendo isso. Sua face estava desfigurada, que não parecia nem um ser humano. Irmãos, eu busquei traduzir esse texto da seguinte forma: quem poderia crer naquilo que acabamos de ver, ou de ouvir, ou de ler? E são esses versículos que eu acabei de citar. Quem diria que Deus, Jeová, estava agindo com seu braço poderoso? Quem diria? Olhando para aquela cruz, quem diria? Quem diria? Não é lindo, irmãos, quando Paulo diz. É importante a gente refletir como o mundo, né? As pessoas que estão com a cabeça no mundo, nós, né? Somente enquanto religiosos, né? Que falamos de Deus. E a gente fala, como que Deus, ninguém reflita, como que Deus podia estar naquela cruz? Eu vou falar como a religião vê as pessoas. Se a pessoa é bem sucedida, então é porque ela está afinada, está bem com Deus. Se ela não é bem sucedida, então ela não está bem com Deus. Isso é a cabeça do mundo, principalmente os religiosos. Anda tudo bonitinho, tudo direitinho, está tudo acontecendo certo, então eu estou bem com Deus. Deus está me dando só bênção. Se a coisa não está bem, é porque Deus, que a gente não está fazendo o que Deus quer. Então Jesus Cristo foi para aquela cruz porque ele não obedeceu ao Pai. Exatamente o contrário. Ele foi para aquela cruz porque ele obedeceu ao Pai. E ele obedeceu ao Pai porque o Pai utilizou o próprio Filho para tirar o pecado nosso. Não é tirar, é que o pecado ficou em Cristo. Por isso que o Pai passou um gap, um tempo, sem olhar para o Filho, que o Filho estava revestido do nosso pecado. E o Filho sentiu um sofrimento incrível, como se ele tivesse. E ele foi para o inferno para tirar a chave da mão de Satanás. Porque ele não podia estar no inferno. Ele não pecou. Foi uma jogada estratégica de Deus, que é o que nos criou, que nos mantém. E a gente fica fazendo as coisas luciferianas do mundo. A gente é muito ignorante espiritualmente. E por isso nós estamos aqui na academia, para falar disso, para acordar, nós acordarmos. Eu todo dia faço isso comigo. E aqui eu faço publicamente, mas fora daqui eu faço.
para ter contato com Deus, para falar com Deus, para cada dia estar mais afinado com Ele no relacionamento e poder fazer o que Ele quer que eu faça. Eu não posso fazer nada da minha cabeça. E eu e nenhum cristão verdadeiro tem que fazer nada da sua cabeça. Mas é difícil, porque o nosso eu está contaminado, nosso ego está contaminado, nosso coração está sujo, está entulhado de coisas ruins por causa desse nascimento nosso carnal. Não tinha jeito de ser diferente. A gente nasce carnal, mas a gente pode nascer de novo, aí viver em Cristo e ter a vida eterna. Diz, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele diz que aqueles que mataram o Senhor não sabiam que estavam crucificando o Rei da Glória. Você sabe que nessas palavras de Paulo existe uma tônica de ironia segundo o original. É como se aquelas autoridades, pensando que estaria destruindo aqueles pensamentos, aquelas filosofias de um agitador religioso, de um qualquer, de mais um que aparece levando pessoas após si. A tônica ali traz a ideia, segundo a sua ironia, é que se Satanás pudesse, ele teria colocado ele numa redoma e teria dito, gente, não mate esse homem, porque se ele morrer, meu reino estará destruído eternamente. Assim como foi Se ele feito. morrer, a morte será vencida eternamente. Ele não pode morrer. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Como disse na oração do Senhor Jesus, eles não sabem o que fazem. Porque se eles achavam que estavam punindo alguém, não. Eles foram instrumento para que o próprio Deus, não Pilatos, não Herodes, não Sinédrio, não Anás, não Caifás, nenhum deles, mas o próprio Deus levantou o seu tribunal eterno. E ele julgou cada um de nós em seu filho. Ele condenou seu filho no nosso lugar. Por isso que hoje eu e você estamos aqui. Sabe como, irmãos? Com o coração cheio de alegria e de gozo. Irmãos, é motivo de alegria para nós. Isso aqui não é uma história, não é uma mera exposição, é uma verdade que está aqui diante de nós. Essa verdade é a nossa salvação. Sabe disso, irmãos? Verdade é a nossa salvação. Deixe-me colocar aqui pelo menos 2 quadros de textos. Primeiro está em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. Olha aí. Vamos tentar entrar na mente de Isaías. Só para compreender a tônica, a força, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento deste versículo primeiro de Isaías 53. Vamos tentar entrar na mente dele. Irmãos, eu digo algo para vocês. O livro do profeta Isaías é um livro glorioso. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, com certo atrevimento, mas se eu exagerar, espero que vocês me compreendam e me perdoem. Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Isaías é o evangelho do Velho Testamento. O livro de Isaías, como nenhum outro do Velho Testamento, nos mostra Cristo, tanto quanto os evangelhos nos mostram. Impressionante. O livro de Isaías é uma base, e aqui eu falo com muito cuidado, irmãos, é uma base escriturística de revelação para os 4 evangelhos. Puxa. Por isso que os evangelhos estão ricos de Isaías. Por isso eu quero que você olhe para esses textos. Vamos penetrar um pouco na mente dele e vendo ele aqui no capítulo 53. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. No texto que eu li aqui de João, capítulo 12, o nosso Senhor vai dizer que Isaías viu ele, viu o seu dia, viu ele. Então aqui Isaías não está vendo, não é Deus Pai, porque Deus Pai não pode ser visto. O único da Trindade que pode ser visto é quem, irmãos?